Agora o papo é sério. Olhando de longe, talvez dê para refletir. Um dos momentos mais difíceis da humanidade foi o período da pandemia de Covid-19. Milhões de mortos, de órfãos, de esquecidos. O setor cultural também sentiu e precisou estender a mão para doar e para receber. No 7º programa, você vai ficar por dentro de como esse setor tão importante para a sociedade conseguiu passar por esse período e quais foram as estratégias mais eficientes. Quem participa dessa conversa é o cientista social e assessor da vice-reitoria da USP, Rodrigo Amaral, e os integrantes da banda Mistura Popular, e além do nosso convidado especial, Cachoeira, integrante da Via TV, produtora. Sou Marta Araújo e hoje é hora do episódio Setor Cultural no período da pandemia, uma série de 10 episódios celebrando os 13 anos do Mistura Popular. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero saber como a banda percebeu na pandemia, se ela seria mais longa, como que vocês acharam isso, que a pandemia iria se estender por mais tempo? Vocês perceberam isso? Olha, quando começou a pandemia, todo mundo, e nós também, a gente achava que todo mundo tinha medo de morrer, na verdade. E, por outro lado, ninguém achava que ia durar tanto tempo. E aí a gente começou, a primeira coisa, cara, todo mundo foi privado de tudo, né? Do convívio social. Principalmente dessa questão da música. E aí, gente, muita gente ficou muito, assim, muito preocupados, como todo mundo. Porém, nós, nessa questão da área artística, mais preocupado ainda, que a gente sabia que fomos os primeiros a parar e seriam os últimos a voltar a produzir arte. Na pandemia foi muita incerteza, assim, total, né? Então a gente não sabia o que viria pela frente. Aí tivemos que nos reinventar, uma live aqui, outra ali, sei lá, ligar para um amigo, para o outro, como podemos fazer, gravar uma música, pedir colaboração. Teve que gravar uma música, assim, mas cada um da sua casa. Claro, cada um da sua casa e pedir colaborações pro pessoal, sei lá, faz um Pix, faz uma colaboração. Foi terrível, mas acho que foi superado de uma forma... foi superado, né? E conseguimos chegar aonde a gente queria chegar. Não foi fácil. Rodrigo, acho que você tem propriedade para falar disso, você e o Cachoeira enquanto produtor também. Quais foram os principais impactos da Covid-19 no setor cultural? Olha, Marta, a gente fez uma pesquisa, né? Eu pela USP, com o pessoal da Unesco, o pessoal do SESC e o Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura. Foram 13 secretarias no Brasil inteiro. A gente fez uma pesquisa logo ali, quando houve o fechamento social em março, e aí todas as atividades presenciais encerradas, portanto, o que eles estão falando, né? Bares, casas de show e etc. foram fechadas, né? Todo mundo correu para entender o que estava acontecendo, tá certo? E quais estavam sendo os impactos ali na vida dos artistas e dos produtores, né? E a gente fez, portanto, uma força-tarefa conjunta. Em maio, a gente conseguiu lançar o primeiro levantamento. E até julho, agosto, a gente ficou levantando respostas e 2.600 pessoas do Brasil inteiro participaram. E aí a gente conheceu esse cenário desolador. O mais triste, como você estava dizendo, foi como a gente fez a pesquisa no ano 1 da pandemia, todo mundo achava que no fim do ano as coisas estariam mais ou menos normalizadas. É incrível isso, né? Talvez as pessoas tivessem como referência a gripe aviária, essas coisas que já tinham acontecido antes, né? E aí todo mundo assim assinalava, olha, acho que em dezembro e janeiro a situação já vai estar 100% normalizada e tal. E aí a coisa se revelou a tragédia, tá certo? Porque em 2021 a coisa ficou ainda pior, tá certo? O pior, os setores mais afetados, a gente procura ouvir, assim, realmente todos os segmentos. E os setores mais afetados foram aqueles que realmente dependem de muita gente concentrada, né, juntas. Então, shows e eventos foram muito, assim, dizimados, tá certo? Então, muita gente perdeu ali 100% da receita
metade desses 2.600 afirmaram ali, olha, perdi 100% da receita que eu tinha. Né? Aí teve gente que conseguiu se virar, não, perdi metade, porque junto com o trabalho de artista, eu também tenho trabalho como professor em outra coisa, faço outras coisas, né? Mas inicialmente esses foram os 2 setores mais afetados, shows e eventos. Cachoeira, quais estratégias você criou aí no setor que você atua durante a pandemia? A gente foi fazer lives, né? Recriamos, a gente sempre teve web TV, a gente tinha na web lá atrás, e criamos o canal da Via e fomos fazer também para fortalecer o movimento. A gente tinha, tá me ouvindo, foi um programa de 1 ano e a gente não teve patrocínio para poder continuar. A TVT queria que a gente colocasse lá, tal, mas não teve, a gente não conseguiu captar nenhum recurso para tal. Mas a gente tinha correspondente da Palestina, a gente tinha correspondente da PIB, dos povos indígenas, a gente tinha toda uma pauta de colocar na tela. A gente estava com um projeto, por exemplo, em 2019 nós fizemos o Perifafaz e o É na Quebrada. São atividades, a gente tem unidades móveis, carretinha, palco, painel de LED, Via TV, TV de rua, né? Então a gente vive na quebrada com essa múltipla linguagem. E a gente, em 2020, ia fazer, a gente acabou fazendo em 2021 o É da Quebrada. Então a gente trouxe os diversos grupos da quebrada para o estúdio. Então, chegamos a fazer mais de 30 grupos para divulgar o trabalho e para conseguir uma grana para a galera, né? São projetos para a gente estar arrecadando recursos, não só para os artistas da quebrada, mas também para o pessoal da técnica, né? A gente, cestas básicas, o caminhão, a caminhonete, a van, a gente tinha todo um esquema de distribuir cestas básicas para as comunidades. Fizemos a criação da frente de luta da Zona Oeste, frente de solidariedade e luta da Zona Oeste, para distribuir cestas básicas para a população mais carente, enfim. A gente teve de tudo para tentar sobreviver e não deixar ninguém na mão, né? Rodrigo, falando assim desse setor desolador, você consegue dar um parâmetro para a gente também ter um setor dentro do setor cultural, né, um subsetor, que é o pessoal da graxa, o pessoal que trabalha, e acho que foi um pessoal que sofreu muito na pandemia também. A gente tem os artistas que sofreram, não tinha aglomeração, tal, não podia ter os shows, mas o setor da graxa sofreu, e até porque não tem nenhuma mão de obra que consegue se enquadrar em outros, dentro das lives, por exemplo. Como você vê isso? O que eu vi, o que a gente viu por meio dessa pesquisa como assim, boia de salvação de forma geral, foi aquele auxílio emergencial de R$600, que acabou sendo criado relativamente rápido e acabou puxando um pouco. O pessoal acabou se escorando e se socorrendo um pouco nisso. Mas depois a gente fez outros estudos qualitativos. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa com o pessoal do Recife. Gente que trabalhava no teatro, trabalhava com shows também, e ali ficou claro isso, ou seja, uma série de funções que existiam no tipo de apresentação presencial simplesmente deixaram de existir. Outras até começaram a ser alavancadas, mas em menor quantidade. Então, filmmaker, pessoal que trabalha com edição, até acabou sendo mais estimulado porque começou a proliferar, surgirem lives de todo mundo o tempo todo. Mas todo esse pessoal da graxa que faz esse trabalho de base, de bastidor, tá certo? Holds de shows, esse pessoal ficou muito desamparado, né? Agora, o que se soma a isso? Ou seja, a atividade foi encerrada, mas antes já tinha um problema que permanece, que é o altíssimo grau de informalidade desse tipo de trabalhador. Tá certo? Ou seja, mesmo em condições normais, já é um tipo de trabalhador altamente precarizado, que não recebe por insalubridade, que não tem ali uma contribuição previdenciária prevista, tá certo? Já trabalham no limite e muitas vezes sob condições muito precárias, né? Eu tenho um grande amigo que é produtor
e faz esse corre da graxa já há muito tempo, que ele parou de fazer certas coisas, como, por exemplo, a virada cultural em São Paulo, porque ele fala, e eu acho que vale a pena mencionar aqui, que a qualidade dos palcos, a qualidade do som, da fiação, é tudo muito ruim. A prefeitura, sabe, ainda precarizando isso também, né? Então, a pandemia já, enfim, o pessoal já vinha numa situação muito precária, a pandemia afundou de vez e a saída não está sendo tão positiva para eles também, né? É um setor que fica um pouco a par, né? De todo esse sistema. Sim. Não tem uma previdência, né? Tem até um estudo, acho que, enfim, muitas pessoas já conhecem hoje, acabou de ser feito também, que é o Mapa da Graxa, né? Que acabou justamente de olhar pela primeira vez para esses profissionais e perguntar a eles, falei, olha, como é que é o desempenho do seu trabalho? Você tem qualificação para isso? Né, recebe treinamento para isso, você tem outras condições como EPIs, tá certo? Equipamento de proteção individual, enfim, condições para fazer o trabalho, remuneração, e o cenário é bastante desafiador, né? É um desafio, né? Não foi só a pandemia. Acho que a pandemia escancarou isso pra gente, mas é um desafio que acho que a gente tem dentro do setor cultural. Já existiu. Pensar nessa questão da mão de obra, da exploração da mão de obra dentro do setor cultural. No período da pandemia, galera do Mistura, como que vocês compuseram? Como que foi a questão de musicalidade de vocês? O que vocês pensaram? E como que foi recebido isso pelo público? Teve um período que nós do Mistura começamos a produzir muitas músicas diferentes do que aquilo que a gente já produzia. Porque foi um período que eu acho que as sensibilidades nossas e as pautas, elas também foram nos moldando, né? Porque a gente acho que a grande maioria dos músicos do Mistura nunca foi de ficar mais preso, né? E não pode ir ali, tem que usar máscara, não pode muito conversar, chegar perto das pessoas, não pode tocar muito nas pessoas, tem que passar álcool e não sei o que, e não sei o que. Então a gente começou a produzir muita música, né? Produzir, escrever letras diferenciadas. A gente fez gentileza gera gentileza, palavras bonitas, né? E muito, não é nem inspiração, mas era em contraponto àquilo que o atual presidente na época falava. Falava coisa feia, palavrão, e xingava, e que a vacina é antivacina, xingava repórter, xingava o povo, ficava... Gozação, né? Gozação de quem... Sufocando. Então a gente escreveu palavras bonitas, gentileza gera gentileza, mais amor, por favor, músicas que inclusive não era muito nem do cotidiano nosso de escrever, a gente sempre foi escrever uns negócios mais de luta e mais, né, de impacto, assim, a gente começou a dizer, olha, eu acho que, e foi, não é que agora eu vou escrever, não, foi acontecendo, né, e foi escrevendo muitas coisas, vidas negras importam, então nesse período da pandemia a gente escreveu muita coisa, né, Chico, inclusive ficamos fazendo, né, a gente gravava algumas músicas, nem podia ir todo, nem ia pro estúdio, né, alguns gravavam, e daí a gente começou a fazer, cada um da sua casa gravava, fazia o clipe, né? Exatamente. Tivemos que aprender uma nova forma de trabalho, né? E que, claro, dentro de todo esse problema tão terrível, acabou sendo de uma forma positiva, porque aprendemos outras coisas que nunca tínhamos feito, né? E então isso aí, bom, para quem compõe, eu sou da área de músico e tal, mas eu acho que para quem compõe como o Jadir ou como o Turcão também, que Jadir e Turcão têm uma parceria tremenda, assim, de qualidade de músicas. Eu acho que eles também, esse momento foi propício para eles crescer mais também e poder compor todas essas músicas que o Jadir mencionou agora, né? Rodrigo, você enquanto pesquisador, como que você conseguiu enxergar essas estratégias que os artistas criaram, tal? O que você tem para passar pra gente sobre isso? Eu acho que, por mais que surgiram leis de apoio emergencial, como a Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo, que são coisas importantes,
que não serviram necessariamente para aquele momento, tá certo? Até pela morosidade. Agora é que os municípios estão implementando de fato os editais e esse recurso estão sendo mais leis de retomada, na verdade, do que leis de apoio emergencial. Mas eu acho que ainda falta uma conversa organizada para pensar a seguinte coisa. Olha, uma crise como essa pode acontecer novamente? Pode. E quais serão os protocolos que nós vamos ter aqui pactuados entre nós caso isso aconteça? Vamos criar um fundo ou já deixar pactuado que no caso de uma emergência, fundos como o Fundo Nacional de Cultura, outros tantos que existem por aí, já vão ser imediatamente destinados ao suporte aos profissionais da cultura e aos artistas. Eu acho que faltou ainda a gente, como setor, fazer essa amarração, entende? Fazer essa discussão, na verdade, Fazer né? essa discussão. A gente precisa pautar isso dentro do setor cultural, porque a pandemia passou, mas é o que você coloca, Rodrigo, pode voltar. A gente não está imune a Tá uma isso. loucura, né? Mudanças climáticas. Daqui a pouco vai aparecer doença de novo, gente. A gente sabe que com essa coisa das mudanças climáticas, isso a gente tem acompanhado com muita preocupação lá na USP, né? Feito debates, em cima de debates. Temos a COP30 no ano que vem, que vai discutir isso aqui no Brasil também, trazer para o Brasil essa discussão mundial. Pandemias, o surgimento de pandemias é uma consequência natural dessa mudança, dessa questão do aquecimento global, né? E aí a gente da cultura está na linha de frente para ser afetado, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Chegamos ao fim deste episódio. Hoje você conheceu como a banda Mistura Popular e o setor cultural atravessou o período da pandemia Covid-19. Neste episódio, contamos com a presença especial do cientista social e assessor da vice-reitoria da USP, Rodrigo Amaral, e do Cachoeira, que é integrante da Via TV. No próximo programa, vamos falar sobre a criação em tempos da Covid-19. Espero por vocês. Até a próxima!